Bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Vaguinho, professor Wagner Aguiar, como vocês quiserem me chamar. E é com muita satisfação que eu começo com vocês aqui agora essa nossa nova jornada, nosso curso de raciocínio lógico barra matemática. Eu quero dizer para vocês que é um prazer estar falando para vocês, tá? Eu espero contribuir com o estudo de vocês, eu espero facilitar essa disciplina que eu sei que muita gente tem dificuldade, teve momentos difíceis ao longo da vida com essa disciplina, então a minha ideia aqui é mostrar para vocês que você pode aprender raciocínio lógico, e raciocínio lógico não é tão difícil como as pessoas pintam por aí, tá? Raciocínio lógico não é no chute, não é aleatório, é uma disciplina que possui teoria, tá certo? Tem um embasamento teórico, e aí eu acredito muito assim, se as coisas têm embasamento teórico que a gente possa se inteirar, se aprofundar, e tem exercícios para a gente fazer das bancas, então vai dar certo, tem como aprender, e é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai eh, verticalizar aqui na teoria, entender a teoria, ficar embasado primeiro, depois que a gente tiver embasado, vamos fazer questões atualizadas das bancas, tá certo? A gente vai passear pelas várias bancas aqui com a intenção de deixar vocês preparados para fazer a prova de vocês. Então, meu desejo é boa sorte, que esse curso acrescente muito na sua vida, tá certo? Eu consiga usar aqui uma linguagem objetiva, direta, voltada para concurso público, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão aprender. Gente, eu já dou aula de raciocínio lógico e matemática há mais de 20 anos, tá? Trabalho em pré-vestibulares, preparatórios para concursos, já gravei inúmeros cursos, tá? Então, eu vou trazer toda essa minha bagagem de professor de matemática, de raciocínio lógico, sobretudo de concurso público, para vocês. Fiquem tranquilos, fiquem em paz, simplesmente confiem em meu trabalho, tá certo? Deixa eu conduzir as coisas aqui, que eu tenho certeza que ao final dessas nossas aulas, vocês vão olhar para as provas com outro olhar, um olhar muito mais preparado, um olhar muito mais aguçado e, sobretudo, sabendo identificar os comandos das questões, tá? É muito importante isso na disciplina raciocínio lógico e matemática, identificar os comandos das questões. É uma dificuldade geral, é uma coisa que eu escuto sempre, professor, eu não consigo identificar o comando da questão, ou seja, saber o que está cobrando. Então, de repente, isso pode ser um problema seu também, que a gente vai estar resolvendo aqui, tá? Mas resolvendo de que forma? Fazendo muita questão, tá? É um clichê que todo professor de matemática fala, mas a gente precisa continuar com esse discurso. O exercício é um dos pilares da aprendizagem em matemática, tá? Fazer exercícios faz você ampliar seu repertório, conhecer mais a teoria, ganhar familiaridade com a disciplina, tá? Então, façam exercícios, baixem muita prova para resolver, tá bom? Beleza. E eu vou deixar aqui para vocês, galera, o meu Instagram, tá? Que é o Vaguiarmate. Através do Instagram, a gente pode manter uma conexão, tá? Alguma dúvida que vocês tenham, anote aí esse Instagram que é importante. Alguma dúvida, algum conselho, tá certo? Algum material que vocês queiram, é só mandar mensagem lá pelo direct do Instagram que vocês vão receber retorno, tá bem? Muito bem, eu vou começar com um assunto que, na minha opinião, é o assunto mais importante de raciocínio lógico e matemática em concurso público. De que ponto de vista ele é o mais importante? Ele é o mais importante porque é o que mais aparece em prova, gente. Eu tô gravando aqui agora, é uma quinta-feira hoje, mas domingo agora passado teve uma prova, certo? Prova da Polícia Civil da Bahia. E das 8 questões que caíram na prova da Polícia Civil da Bahia, 5 eram de raciocínio lógico, desta lógica aqui, que a gente vai começar a estudar, proposicional. Então, sem dúvida, vocês têm que ficar fera nesse assunto, porque esse assunto aqui cai em todo o concurso. Arquitetura, área da saúde, área policial, tribunais, fiscal, para onde você correr vai ter esse assunto. Então, meu conselho é fique fera nesse assunto, tá? Se aprofunde porque é o assunto mais importante. Eu vou começar por ele, tá? Porque é o mais importante, é o assunto que a gente vai ter mais blocos aqui. A gente vai dividir nosso curso aqui em blocos, então, sem dúvida, é o assunto que eu vou dispensar mais blocos aqui pela importância, certo?
Lógica proposicional, só para situar vocês, muita gente não viu na escola. Porque assim, antigamente nos vestibulares cobrava lógica proposicional um pouquinho só, aí algumas escolas trabalhavam, mas na atualidade quase nenhum vestibular, o Enem não cobra, então é um assunto que não se vê no ensino médio, viu, galera? Não se vê no ensino médio. É estudado esse assunto bastante nos cursos de tecnologia da informação. TI, quem faz TI estuda esse assunto, porque é um assunto que faz parte da base lá, para se construir programas e tal, precisa dessa lógica, é uma das aplicações dessa lógica. E no dia a dia, a gente também enxerga essa lógica, porque nós escutamos expressões como é tautológico que blá blá blá. Aquilo tudo que ele falou foi uma falácia. Partindo das premissas, então, essas expressões que a gente escuta, ou então, quem mente duas vezes fala a verdade. Tudo isso que eu acabei de falar aqui são expressões que a gente escuta no dia a dia, algumas com bastante frequência, outras com menos frequência, mas todas elas bebem dessa teoria que é a lógica proposicional. Com certeza, em concurso público, você já viu questões de lógica proposicional, questões que falavam assim: se os blocos amarelos caíram perto dos macacos, então a cabana de João estava molhada. Logo, aí você fala assim: meu Deus do céu, eu não entendi nada que estava cobrando naquela prova. Lógica não tem lógica. Por que você achava isso antigamente? Porque você botava seu olho no lugar errado. Então, você vai aprender aqui comigo que lógica proposicional, a gente tá preocupado, o nosso foco de estudo aqui é a forma e não o texto. Aquele texto que eu acabei de falar para vocês não era para você focar, era para você focar nos conectivos, que era o cientão. Então, galera, o que que acontece? É, Lógica proposicional, parte um, tabela verdade e proposições. Então, eu quero começar mostrando para vocês um pouquinho da onde surgiu a lógica proposicional. Eu posso dizer que a lógica proposicional, ela é uma interseção, ela surgiu lá muito tempo atrás, de uma interseção de dois grupos, tá? Que são duas ciências, que é a matemática e a filosofia. Imagine, que bomba, hein, gente? Que bomba, matemática com filosofia junto. Essa interseção dos matemáticos com os filósofos gerou a nossa lógica proposicional. Então, a lógica proposicional seria esta interseção entre matemática e filosofia. Então, durante aqui nosso curso, a gente vai ver questões que envolvem as duas coisas, mas isso é um prato cheio para viajar. Mas podem ficar tranquilo, porque meu ensino aqui vai ser voltado para a prova de concurso, tá? Aqui não vai ter espaço aqui no nosso curso para as viagens, sabe, para você ficar nessa onda de filosofia. Não, vai ser muito direcionado aqui para resolver prova de concurso, tá? Fiquem tranquilos. Uma coisa importante também a ser dita é lógica proposicional. Nem todo concurso público vai colocar esse título, lógica proposicional. Então, é importante também vocês saberem que ela pode ser chamada de sentencial. Então, se vocês forem fazer prova da Sebrasp, por exemplo, a CESP, ela chama de sentencial de primeira ordem, viu? É assim que a CESP chama. Outras provas, vocês vão ouvir e ler esse nome aqui, lógica argumentativa, pode ser chamada também lógica argumentativa. Essa lógica também pode ser também chamada de lógica qualitativa, é menos comum, tá? Lógica qualitativa, lógica formal, certo? Inclusive a que eu mais gosto é essa lógica formal, daqui a pouco eu explico, mas as pessoas colocaram ao longo do tempo apelido nesse assunto, viu? Se você disser, tá estudando o que com o Vaguinho? Todo mundo vai entender se você disser assim, eu tô estudando com ele P e Q, tá? Pode dizer assim que todo mundo vai entender. O que você está estudando com ele P e Q? Vou explicar por quê. Na matemática, quando você diz assim, considere um número, aí você chama de X, somado com outro número, aí você chama de Y. Na verdade, já na lógica, a gente vai trabalhar com frases aqui, tá? Não tem nada de matemática nessas nossas primeiras aulas, é tudo português. Só que a gente vai pegar o português e botar no formato de lógica. Então, quando você pega uma frase, João mora em São Paulo, você vai chamar de P. E João trabalha na empresa X. Aí você vai chamar de Q. Por isso que a gente botou o apelido nesse assunto de P e Q. Porque tudo a gente bota P e tudo a gente bota Q, certo? E outro apelido também que as pessoas colocam nesse assunto é, você está estudando o que com ele lá? Estou estudando
tabela, verdade, tá? É outra possibilidade de vocês falarem e as pessoas entenderem. Então eu acho importante, eu gosto de começar sempre essas aulas minhas partindo desse ponto, ó. As possibilidades que essa mesma lógica pode ser chamada em concurso público, certo? E da onde ela surgiu. E começando por aqui, ó. Esse parágrafo fui eu que fiz, tá? Onde tem aqui atenção. É um texto construído por mim. E esse parágrafo vai fazer muito sentido no decorrer do nosso curso. É o seguinte: para ser bem-sucedido no estudo desse assunto, basta não interpretar o texto. Galera, vocês não vão interpretar o texto, tá? Essa lógica não é passível de interpretação. É uma lógica chamada de lógica formal, no qual na qual o nosso objetivo aqui é trabalhar com a forma e não com o texto. Então vocês também não vão fazer juízo de valores das proposições dadas, e a parte mais importante é essa: focar nos conectivos e comandos que estudaremos ao longo desse curso. É como se fosse assim: a gente vai abandonar português, vai aprender um monte de regra aqui comigo, tá? Que estruturam a lógica, e a gente vai resolver as questões de concurso sem usar português. E agora eu vou marcar aqui de outra coisa, de outra cor, essa parte aqui importantíssima. A nossa preocupação será com a forma e não com o texto. Esqueci de falar uma coisa, mas sempre é tempo. O grande mentor desse assunto é Boole, tá? Então, é chamado de lógica booleana também. Alguns concursos chamam de lógica booleana. Mas o mais normal cair em concurso é lógica proposicional, lógica sentencial, lógica argumentativa, tá? Muito bem. Vamos começar então agora direto na teoria. Gente, se a gente está falando de lógica proposicional, se o assunto é lógica proposicional, o melhor lugar para a gente começar é definindo o que é uma proposição. Vamos fazer isso? Bora definir o nosso objeto de estudo, que são as proposições. Aqui está uma definição formal. Entende-se por proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido complexo, isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízo a respeito de determinados entes. Eu vou falar de uma forma mais tranquila para vocês, tá? Eu entendo proposição como declarações. Então, para ser uma proposição, tem que declarar, tá? Tem que ter um sujeito e uma declaração sobre esse sujeito. Imagine aí, sujeito, declaração sobre esse sujeito. E o segundo ponto é, esta declaração tem que ser passível de julgamento, ou verdadeiro ou falso. Não é que você vai julgar, mas ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. Então, são esses dois critérios. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, para ficar mais claro. Quer ver? Vamos lá. Exemplos. Primeiro, Carla é enfermeira. É proposição, tá? É proposição. Sujeito, declaração sobre o sujeito. E isso é verdadeiro ou é falso? Eu não sei quem é Carla, mas essa frase é verdadeira ou é falsa. Portanto, proposição. Todo psicólogo gosta de lógica, sim. Ó, sujeito, todos os psicólogos. Declaração, gostam de lógica. Também é proposição. Isso cai em prova de concurso, viu, galera? Continua caindo nas provas de 2022, viu? Questões assim que envolvem esse conceito. R. O dobro de 5 é 10. Isso não é uma proposição. Frase interrogativa não é proposição, tá? Então, não. Frase interrogativa, não. Rodrigo vai estudar sua lição. Isso é frase imperativa. Frases imperativas também não são proposições, tá? Eu quero acrescentar uma coisa aqui, ó. Vou acrescentar uma aqui do lado. W. 7 mais 4 é igual a 15, tá? Isso é proposição, viu, galera? Expressões matemáticas, tá? Colocações matemáticas são proposições. 7 mais 4 é 15 é uma proposição. Agora, o valor lógico é falso, né? Mas tudo bem, mas é uma proposição. Agora vem T. X é um número ímpar. Observe, tem sujeito aqui? Tem. X. Declaração é um número ímpar, beleza. Só que eu não posso dizer se é verdadeira ou se é falsa por causa desse X. Então isso aqui também não é uma proposição. A gente vai estudar mais na frente isso aqui. Isso é uma sentença aberta, tá bem? Sentença aberta é quando tem uma declaração, mas tem uma incógnita envolvida. Também não é proposição. E por último, ele é o melhor professor de raciocínio lógico do Brasil. Quem seria ele? Não sei. Então isso também não é proposição porque botou ele, tá? Se tivesse botado qualquer nome, João, Vaguinho,
aí tava de boa, certo? Então isso aqui também não é proposição. Portanto, essas quatro últimas aqui não são proposições, viu, galera? Ok. Então vamos fazer um exemplozinho da Sebrasp aqui bem rápido. Ó, o que acontece? O autor está dizendo aqui, há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. O autor está afirmando, viu? A CESP não pergunta, a CESP afirma, na maioria das vezes. E ele está dizendo que há duas. Vamos lá. Número 1. O BB, a sigla tá BB porque era uma prova do Banco do Brasil, tá? Então essa sigla aqui tá ok. O Banco do Brasil foi criado em 1980. Veja, tem sujeito, tem declaração e isso é verdadeiro ou falso, com certeza. Portanto, é proposição. 2. Faça seu trabalho corretamente. Aqui não. Aqui é uma frase imperativa, portanto, aqui não é proposição. Manuela, sujeito, tem mais de 40 anos de idade. Declaração sobre Manuela é proposição sim, porque isso é verdadeiro ou é falso. Portanto, no gabarito, nós marcaríamos o quê? Certo. Porque o autor afirma que há duas proposições e, de fato, há duas. Então, gente, de olho nesse conceito, viu? De proposição, porque isso cai em prova, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Bem, já que a gente está falando de proposições, é legal agora a gente definir duas coisas. O que é uma proposição simples? Peraí, rapidinho. Marca texto, deixa eu mudar aqui. Eu quero definir com vocês o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta. Só que antes de continuar, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu já dei aula desse assunto 1 milhão de vezes, gente. 1 milhão não, mas eu já dei muitas aulas desse assunto. Imagine vocês, um professor de 20 anos que dá aula para concurso público. E todo concurso público cai esse assunto. Então imagine o tanto de aula que eu já dei, o tanto de questão que eu já resolvi. Vocês precisam ter muito paciência nessas primeiras aulas, tá? Não sejam imediatistas. Não fiquem... Puxa, esse assunto está muito complicado. Calma. A gente só falou por enquanto do que é proposição. E agora eu vou começar a proposição simples e proposição composta. Eu quero que vocês confiem no meu trabalho, confiem na minha experiência e vamos devagar, passo a passo, eu vou construindo regras com vocês para chegar no final desse curso aqui de proposicional, vocês estarem prontos para fazer prova, tá? Mas vamos com calma, tá bom? Não vamos atropelar. A gente está aqui agora definindo o que é uma proposição simples e o que é uma composta. Isso vai afetar lá na frente. Proposição simples é quando você declara só uma coisinha assim, ó. Tá vendo? Lógica é fácil, então, proposição simples, pezinho. Uma proposição composta é quando ela é formada por duas ou mais proposições, tá? Ligadas por conectivos. Exemplo, Brasília, capital do Brasil, é uma proposição. Aqui eu já mudei de assunto, ó. Lima, capital do Peru, é outra proposição que... E no meio nós temos um conectivo que é o E. No nosso bloco 2, tá? Esse é o bloco 1. No bloco 2, nós vamos estudar esses conectivos a fundo, viu? Então esse é o conectivo E. Então qual seria a forma desta proposição? A forma seria essa, ó, P, I, Q. No próximo bloco você vai aprender por que esse símbolo, viu? Mas o que eu quero deixar claro é, em lógica, nossa preocupação está com isso aqui, ó. Muito mais com a forma do que com o texto em si. Aí vem 3 mais 5 é 8, proposição P. 5 mais 7 é 12, proposição Q, divididas por um conectivo que é o OU. Portanto, essa proposição aqui vai ser P ou Q, proposição composta, viu? Muito bem. E por último, se estudo com Vaguinho, eu, botar T agora, viu? Então, aprendo lógica U. O conectivo aqui, galera, é o se, então, se, então. Então vai ficar assim, ó, se T, então U é a nossa proposição aqui, a forma da proposição. Esse slide aqui, a minha intenção foi só mostrar o que é proposição simples e o que é proposição composta. Tá de boa aí? Vamos seguir. Duas questõezinhas aqui simples, tá? Prova da Sebrasp. Vamos julgar os itens 2 relacionados à lógica proposicional. Então veja que a Sebrasp, nesta prova, falou proposicional. Então, número 1 é uma mega pegadinha que cai nas provas da Sebrasp, viu? Então já vamos ficar ligado aqui. A proposição. Os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Pode ser corretamente expressa dessa forma, galera.
em que P, Q e R são proposições escolhidas. A questão está errada, já vou adiantar logo para vocês. A questão está errada. Por que ela está errada? Essa vírgula aqui, que significa E, nós vamos ver na frente, e esse E aqui não são os conectivos da lógica. Não é esse mesmo E aqui, tá vendo? Ó? Esse E aqui é um E que é o nosso conectivo da lógica. Como é que eu sei? Porque ele divide duas proposições. São duas coisas completamente diferentes. Brasília, capital do Brasil, e Lima, Peru. Nesse caso aqui, esse E daqui e esse E daqui só está caracterizando o sujeito, ou melhor, é um sujeito composto aqui, né, galera? Os poderes executivo, legislativo, judiciário. Então, na verdade, só tem um sujeito aqui. Esse sujeito aqui que eu vou chamar de composto, nem sei se eu posso, tá? Porque eu não fico muito ligado em português, mas esse sujeitão aqui, que é tchan, 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 deve estar constante. Então, aqui, na verdade, só tem uma proposição aqui. Essa proposição aqui é uma proposição simples, tá? Esses poderes devem estar em constante estado de alerta, portanto, é uma proposição simples, tá, galera? Não pode ser representada por P e Q e R. O autor aqui te induziu ao erro, viu? Ele te induziu a entender que esse E aqui era o E da lógica, mas não é, tá? É um sujeito que é composto aqui. Mas aqui só tem o quê? Uma declaração. Portanto, proposição simples. O que mais? 2. A sentença. A crença em uma justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível. Observe que está falando de uma coisa só. A crença nessa justiça, que é isso, isso e aquilo. Lá vem a declaração. Na verdade, a declaração é: a crença nessa justiça é lenitivo para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos assegurados na Constituição. O autor diz: é uma proposição lógica simples. Gente, tá certo, viu? Outra pegadinha, porque o autor está te induzindo aqui a quê? Achar que é uma proposição composta, porque esqueci de ligar o ar. É uma proposição grandona, é uma frase grandona, com I no meio, induziu muita gente a pensar aqui que era uma proposição composta, mas é uma proposição simples, porque esse lance de divina, imparcial e infalível só está caracterizando o sujeito. Para pensar comigo. Aí só tem uma declaração. Qual é a declaração? A crença nessa justiça aí, que é tudo isso, é lenitivo para os caras que desconhecem. Portanto, é uma proposição lógica simples, certo? Uma dica para vocês. Esse tipo de coisinha de mimimi aqui é só na banca Sebrasp. As outras bancas não travam esse tipo de pegadinha acerca de proposição simples e composta, tá? Isso nem cai em outras bancas. É mais característica da Sebrasp, essa coisa mais chatinha assim. Muito bem. Você está de olho no horário aqui para não exceder. Existem 3 princípios que fundamentam a lógica que vocês também não precisam ficar muito preocupados. O único que eu já vi cair em prova foi esse aqui, que eu vou colocar 3 asteriscos, tá? Então, quais são esses princípios que fundamentam a lógica? O princípio da não contradição, que é uma proposição, não pode ser verdade e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Princípio do terceiro excluído. Esse eu já vi cair em prova, que é: toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Nunca vai ter um terceiro caso, certo, galera? Por isso que o nome do princípio é princípio do terceiro excluído, ou seja, o terceiro está fora. Não existe a terceira possibilidade, tá bem? Princípio da identidade, que uma proposição é igual a ela mesma. Não fiquem tão preocupados com isso, mas de vez em quando passem o olho no princípio do terceiro excluído. E é até fácil entender o princípio do terceiro excluído. O terceiro está excluído, ou seja, não existe uma terceira possibilidade na lógica, certo? Tudo bem? E para finalizar esse nosso primeiro bloco, o que eu pensei? Falamos, o que esse bloco trouxe hoje para a gente? Introdução à lógica, o que é lógica proposicional, da onde veio, quais são as aplicações da vida real, o que é proposição, tá? O que são proposições simples e compostas. E para finalizar, nós vamos falar disso aqui, tabela verdade. A tabela verdade é um super recurso que a gente vai usar durante o nosso curso todo, tá? Super recurso. Mas, nesse momento da aula, é porque tudo, gente, vocês têm que ter paciência. Não dá para falar tudo de uma vez só, a gente vai levando devagar, e se o aluno tiver paciência, eu vou construindo a teoria na cabeça dele de forma ótima para ele bombar. Então é o seguinte, a tabela verdade é um mega artefato que auxilia a resolução das questões, mas aqui eu só vou dizer o que é,
Só vou conseguir responder para vocês agora o que é e como fazer, certo? Depois eu explico as aplicações. Por enquanto é o que é uma tabela e como é que faz uma tabela. O que é uma tabela verdade? Recurso da lógica para você avaliar as possibilidades de uma proposição. Exemplo, se eu digo assim, Ana é arquiteta, proposição pezinho. Quais são as possibilidades? Verdadeiro ou falso? Todas as possibilidades. Quantas linhas aqui nós temos na tabela verdade? 2 linhas. Deixa esse 2 aqui embaixo. Agora, se eu digo, Ana é arquiteta e mora em Curitiba. Quais são as possibilidades? V com V, V com F, F com V e F com F. Tá? Você pode trocar essa ordem, mas geralmente é essa ordem que cai em prova. E não tente decorar, porque a gente vai fazer tanto isso que vai ficar normalizado isso aqui, tá? Importante entender aqui que quantas linhas dá? Quando você tem 2 proposições, quantas combinações são possíveis? 4 combinações. Observe que ficou um pouco diferente o design aqui, até peço perdão para vocês, mas voltou a cair tabelas com 3 proposições em concurso. Tinha parado de acontecer e voltou a cair, por isso que eu trouxe de novo. E se forem 3 proposições? Assim, se Ana é arquiteta, então ela mora em Curitiba e gosta de tomar café. Observe que eu falei 3 proposições. Como é que a gente faz a tabela? Vou te dar um macete, viu? Você vai colocar 4 verdadeiros aqui, depois você vai colocar 4 falsos aqui. Sempre assim, bota 4 e bota 4. A metade de 4 é 2. Aí você vai colocar 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, então 4 para 4, depois 2 para 2, 2 para 2. E por último, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro e um falso. Dessa forma, você consegue construir todas as combinações possíveis, tá? Mas o mais importante aqui é entender que são 8 linhas. Concurso público não vai te pedir quantas linhas existem. Ou, concurso público não vai te perguntar, não vai te cobrar, faça uma tabela. Concurso público pode cair isso aqui, ó. Número de linhas, quantas linhas tem. Isso pode cair. Quantas linhas tem uma tabela verdade. Vamos entender a lógica aqui, viu, galera? Rapidinho. Quer ver? É fácil, fácil mesmo. Quando se tem uma linha, uma proposição deu 2 linhas. 2 é 2 elevado a 1, concorda? Quando se tem 2 proposições, deu 4 linhas. 4 é 2 ao quadrado. Se tem 3 proposições, deu 8. 8 é 2 elevado à terceira, concordam? São potências de base 2. Então vocês conseguiram já captar minha mensagem aí, que se tem uma proposição, esse 1 vem aqui para cima. Se são 2 proposições, esse 2 vem aqui para cima. Se são 3 proposições, esse 3 vem aqui para cima. Então, por isso que a fórmula para calcular o número de linhas de uma tabela é 2 elevado a n, tá? Sendo que esse n representa o número de proposições. Então, ele pode botar na frase, no concurso, uma frase enorme para vocês. E te perguntar assim, quantas linhas tem essa tabela verdade? Você não vai fazer a tabela verdade, você vai saber quantas linhas tem. Eu tenho um exemplo disso aqui para vocês, ó. Vamos lá, uma prova bem recente aqui de arquiteto foi essa daqui. Considere a proposição. A quantidade de vacinados aumenta ou o número de infectados será maior. O número de linhas da tabela verdade que corresponde à proposição é igual. Então, para resolver essa questão, gente, tá muito fácil. Era só o estudante saber isso aqui, ó. O estudante tinha que marcar isso aqui, ó. Número de linhas da tabela verdade. Eu estudei com o Vaguinho e sei que é 2 elevado a n. Essa foi a fórmula que ele ensinou pra gente, para descobrir quantas linhas tem uma tabela. Agora nós vamos juntos contar quantas proposições tem aqui. Aqui vai ter uma proposição, que é a quantidade de vacinados. Esse ou é um conectivo e o número de infectados vai ser e. Portanto, são 2 proposições. 2 ao quadrado vai ser 4. Resposta aqui na letra B de bola. Era só isso nessa prova, tá? Minha gente, eu acabei aqui o nosso primeiro bloco de lógica proposicional. Serão vários blocos, tá? Eu vou tentar dividir em 30 minutos, porque eu não me canso muito, nem vocês, tá? Uma paradinha de 5 minutos. E quando a gente voltar, nós vamos pegar os conectivos. Entender o que é i, o que é o que é se então. As coisas cada vez vão ficando melhores aqui, pode acreditar. Cada vez as coisas vão se encaixando, tá? Eu gosto de usar uma analogia
que minha professora de inglês usa, que é como se os livros estivessem todos aí dentro da cabeça de vocês, os livros. O que eu vou fazer é só arrumar os livros, tá bom? Vai dar tudo certo, confia, tá? E acredita que a gente junto, a gente é forte. Um abraço pra vocês, até daqui a pouco. Tchau!